Olá, amados e amadas, tudo bem? Nós vamos dar sequência à nossa reflexão sobre a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos tratar da frase que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos analisar essas frases, essas expressões aqui. O pastor evangelista inglês do século XX, Alan Ripart, disse o seguinte: antes que possamos pedir, venha o teu reino, temos que estar dispostos a pedir que o meu reino vá. O reino de Deus. O que quer dizer isto? O que quer dizer pedir a vinda do reino de Deus? É ligado ou está ligado à segunda vinda, à parousia? Para responder, temos de entender o que é reino de Deus. Essa expressão vem sendo usada como uma alternativa à igreja institucional, de uns tempos para cá. Pessoas falam em ter uma consciência de reino em vez de uma preocupação com a igreja, e aqui no caso a igreja local, a igreja institucional. São antagônicos ou não? Uma coisa elimina a outra? Em primeiro lugar, o reino de Deus foi o assunto de toda a pregação de Jesus. Ele deixou claro que a partir da sua vinda haveria uma nova maneira pela qual Deus se relacionaria com o seu povo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, está escrito o seguinte: Jesus disse, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Com a vinda de Cristo, o Rei, seu reino veio. Esse reino é a atuação sobrenatural de Deus por meio de vidas humanas. É a presença do Espírito Santo realizando os desígnios de Deus por intermédio do povo de Deus. Jesus Cristo mesmo disse: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ao falar da preocupação com a vida, as coisas deste mundo, como roupa, comida ou moradia, Jesus resumiu o que deveria ser prioritário para o cristão. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. E ele continuou: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ao ser interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, algo que eles vislumbravam como o restabelecimento do reino de Davi, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, mas nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro ou está entre vocês. Mais tarde, Paulo escreveria aos Romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas deixou claro que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. De fato, todos os que estão em Cristo foram literalmente transplantados do reino deste mundo, o reino das trevas, para o reino de Deus. Segue então o seguinte: quando pedimos que o reino de Deus venha, estamos pedindo que a sua vontade poderosa seja feita em nós aqui na terra, como ela é feita no céu, ou seja, pelo poder do Espírito de Deus. Ao pedir que o reino venha, estamos literalmente nos submetendo ao Rei. Mais do que um pedido, essa frase fala da rendição à vontade de Deus. Já começamos reconhecendo a majestade e a soberania de Deus com louvores. Reconhecemos que a nossa vida precisa honrar, em palavras e ações, o próprio nome de Deus que levamos, que carregamos sobre nós. Nós não somos chamados filhos de Deus, não somos chamados de cristãos, ou seja, discípulos de Jesus Cristo, irmãos de Jesus Cristo. Então nós carregamos o nome de Deus sobre as nossas vidas. Agora passamos por um momento de rendição. E essa rendição é necessária
por duas razões, ou por dois motivos. Primeiro, há momentos nos quais não sabemos sequer o que pedir. O nosso problema é tão grave, crônico e complicado que só Deus mesmo sabe o que fazer. Ao pedir que o reino venha, estou pedindo que ele tome a frente da situação. Mas o pior acontece quando eu acho que tenho a solução e sinto vontade de informar a Deus o que ele deveria fazer. Olha que interessante. A gente costuma fazer isso mesmo, né? Chego a lhe dar um prazo para realizar a minha vontade. Você faz isso também? Acho que faz. Já recebi muitos pedidos de oração que terminam com a frase: e que Deus me conceda tudo o que eu estou pedindo. Temos de lembrar que oração começa com Deus e seus contornos e limites são definidos por Ele mesmo. Ao nos render ou a nos rendermos à vontade de Deus, estamos pedindo que o Rei seja soberano em cada situação apresentada a Ele. Ou seja, faça a tua vontade, Senhor. Estamos abrindo mão das nossas soluções e, consequentemente, do nosso poder sobre as situações que lhe apresentamos. Segundo lugar, há muita coisa em mim que precisam mudar. Ou muitas coisas em mim que precisam mudar. Sei que não devo ser uma exceção à regra. Quantos de nós temos ainda que aprender muito, crescer muito e ser libertos de tantas coisas? Ao pedir que a vontade de Deus seja feita, estamos pedindo que Deus tome controle da nossa vida. Não estamos somente apontando a nossa súplica numa direção específica. Estamos submetendo toda a nossa vida a Ele. Segue então que, após reconhecimento e louvor, eu me coloco debaixo da soberania de Deus. Estou literalmente convidando o Senhor a entrar e fazer em mim e por meu intermédio o que for da sua vontade somente. É força de expressão o entrar em mim, né? A ideia é de rendição total. Senhor, estou totalmente entregue. É o que Ele espera. Ele poderia fazer isso soberanamente, mas Ele espera a nossa rendição voluntária. Longe de uma invocação pro forma, sem frase. Longe de uma invocação pro forma. Essa frase, venha ao teu reino, deve ser dita com temor e tremor. Pois, uma vez que nós nos deixamos nas mãos de Deus, não obstante a paz que virá com essa entrega, temos de nos preparar para morrer para as coisas deste mundo e viver para Ele somente. Isso é muito difícil. Mas isso está por trás desta expressão. Venha o teu reino. E o meu reino se vá. É muito difícil isso. Pois a solução de Deus pode não nos agradar em primeira instância. Estarei eu disposto a viver com o que Ele decidir? Foi o que Jesus pediu no jardim de Getsêmani. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja como a oração do Pai Nosso não pode ser simplesmente repetida de modo impensado. Essa oração deve nos rasgar por dentro, deve nos levar a uma reflexão sobre a nossa profunda necessidade. Deus deve nos levar a uma reflexão sobre a nossa profunda necessidade de Deus. Perante o Deus soberano, quem pode se justificar? Isaías caiu como homem morto na presença de Deus, pois sentiu o quanto estava aquém da sua glória. Se eu apenas repetir a oração sem reconhecer aquele a quem me dirijo, impeço a possibilidade de um encontro transformador. Mais importa fazer essa oração uma vez, nem que leve tempo para fazê-la refletidamente, do que simplesmente repeti-la inúmeras vezes e de maneira mecânica. As palavras não são mágicas.
não operam um bem somente pelo fato de serem enunciadas. Pelo contrário, é absolutamente necessário que sejam palavras faladas com reverência e lucidez. As palavras precisam ser fruto de uma reflexão honesta e sofrida. Podem frequentemente ser acompanhadas por lágrimas e consternação. Mas o Pai Nosso é o caminho que Jesus nos ensinou, a maneira correta de orar. Quando fizermos das palavras do Filho as nossas palavras, o Pai certamente nos abençoará. Vamos orar? Deus e Pai nosso, quantas vezes cheguei a Ti com instruções de como me abençoar? Perdoa-me, Senhor. Quantas vezes vi na oração um meio de alcançar os meus propósitos, sem perguntar quais são os Teus propósitos para mim? Quantas vezes quis encaixar o Senhor na minha vida, sem entender que eu é que tinha que me submeter à Tua vontade? Perante tantos foras que dei em oração, nem sei o que dizer. Só sei que se estou lendo estas palavras hoje, é porque Tu queres me ensinar um caminho melhor. Sei que Tu preparaste um caminho para eu ficar mais próximo de Ti. Nisso eu encontro consolo e esperança. Obrigado, Senhor, pela Tua longanimidade e paciência. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Me ajuda a aprender a orar. Ensina-me, formando em mim um verdadeiro coração segundo o Teu. Peço isso, sabendo que não há mérito em mim, nem no fato de estar pedindo, mas peço, sabendo que a Tua graça é suficiente para me livrar de todas as armadilhas que o meu coração enganoso prepara para mim. Obrigado, Pai querido. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Obrigado, amados, por assistir este vídeo. Espero que abençoe muito a sua vida. E no próximo vídeo nós falaremos sobre dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe. Tchau, beijo e abraço a todos.